Você já se perguntou por que às vezes parece que sua energia, sua vontade de agir e até mesmo seu prazer em coisas simples simplesmente evaporam? Como se houvesse um interruptor invisível dentro de você que decide quando você vai se sentir motivado e quando vai travar? A resposta para isso está em um mensageiro químico poderoso do seu cérebro, a dopamina. Hoje vamos explorar como ela molda sua vida e como aprender a regulá-la pode transformar sua motivação, sua disciplina e até a sua sensação de felicidade. A dopamina não é apenas a molécula do prazer, como muitas vezes você já deve ter ouvido por aí. Ela é, antes de tudo, o combustível da motivação. É como se fosse a faísca que nos faz levantar da cama para buscar algo. Estudar, trabalhar, se exercitar ou até mesmo correr atrás de um sonho. Quando a dopamina circula em níveis adequados, sentimos aquela energia quase magnética de perseguir objetivos. Quando ela está baixa, tudo parece mais cinza, como se qualquer tarefa virasse uma maratona. Não se trata de preguiça ou fraqueza, mas sim de como o seu cérebro regula esse mensageiro químico. Para entender isso, precisamos olhar para os dois caminhos principais da dopamina no cérebro. Um deles é responsável por coordenar movimentos, e por isso, quando há falhas nessa via, surgem doenças que prejudicam a mobilidade, como tremores e dificuldade de iniciar ações. O outro caminho é o que liga a dopamina à motivação, ao desejo e ao prazer de alcançar metas. É nessa trilha que nasce aquela sensação de quero mais, que nos move. Quando algo nos interessa, essa via é ativada e a dopamina pinta a experiência com cores mais intensas, transformando o esforço em algo suportável ou até mesmo prazeroso. Só que a dopamina tem um truque curioso. Ela funciona como uma espécie de termômetro relativo. Ou seja, não importa só o quanto você tem, mas o quanto você tem agora em comparação com o que tinha há pouco tempo. Esse detalhe muda tudo. É por isso que uma atividade pode ser incrível na primeira vez e depois parecer menos interessante nas vezes seguintes. A cada pico de dopamina, o cérebro ajusta a régua e aquilo que antes era excitante pode virar rotina. E é justamente aqui que começa o perigo. Quando buscamos apenas picos cada vez maiores, corremos o risco de derrubar nosso nível de motivação no dia a dia. E aqui vem a pergunta: se a dopamina pode ser esse trampolim que nos lança para frente, mas também esse buraco que nos drena, qual é o jeito certo de lidar com ela para não virar refém dos altos e baixos? A resposta para isso começa justamente na oscilação entre picos e quedas de dopamina. Imagina que você está jogando um videogame novo e sente aquele entusiasmo inicial. A dopamina dispara e você se sente altamente motivado. Mas se você jogar por horas seguidas, seu cérebro vai reduzir esse gás e a mesma atividade deixa de ser tão prazerosa. O mesmo vale para comida, redes sociais ou qualquer estímulo que gere esse tipo de descarga química. Cada pico vem seguido de uma queda abaixo do normal, como uma conta que precisa ser paga. Esse ciclo explica por que comportamentos compulsivos e vícios são tão perigosos. Drogas como a cocaína ou o uso exagerado de anfetaminas elevam a dopamina a patamares absurdos, muito além do que atividades naturais oferecem. O problema é que depois desse pico irreal, o cérebro despenca para um estado de carência ainda mais profundo. É como se você tivesse usado toda a reserva de energia de uma só vez e agora o tanque ficasse vazio. Daí, nasce o desejo desesperado de repetir o comportamento, acreditando que vai recuperar aquela sensação inicial. Mas o que acontece é exatamente o contrário. O buraco só se aprofunda. Mas não pense que isso só acontece em situações extremas. Até mesmo o excesso de recompensa simples, como comer um doce toda hora ou checar notificações compulsivamente, pode gerar um efeito parecido em escala menor. O ponto central é: se buscamos constantemente estímulos que disparem a dopamina, sem pausas ou variação, acabamos reduzindo nossa sensibilidade natural ao prazer. A vida perde brilho, as pequenas conquistas parecem irrelevantes e até tarefas que antes eram motivadoras ficam insuportáveis. Então surge outra grande questão:
Se precisamos de dopamina para ter energia e motivação, como equilibrar esse sistema sem cair no tudo ou nada? E é exatamente essa a pergunta que nos leva ao próximo ponto. Será que existe um jeito de aumentar a dopamina de forma natural e saudável, sem se prender a esse ciclo de picos e quedas? A boa notícia é que existem formas de estimular a dopamina de maneira equilibrada e sustentável. Uma delas é a exposição controlada ao frio, como banhos frios ou mergulhos em água gelada. Parece tortura, mas funciona. Estudos mostram que essa prática pode elevar a dopamina em até mais do que o dobro do normal. E o melhor, de forma duradoura, sem a queda brusca que acontece com outros estímulos. O resultado é uma sensação prolongada de clareza mental, foco e bem-estar, como se o cérebro tivesse recebido um reset. Outra aliada poderosa é a cafeína, mas aqui entra um detalhe interessante. Além de dar aquele empurrãozinho para acordar, a cafeína aumenta a eficiência dos receptores de dopamina, tornando o que já está disponível mais efetivo. E se você quiser uma opção ainda mais completa, o chimarrão ou o tererê, bebidas feitas com erva mate, oferecem não só cafeína, mas também antioxidantes e compostos que protegem os neurônios ligados à motivação. É como se fosse um pacote duplo: energia imediata e manutenção da saúde cerebral a longo prazo. Mas talvez a ferramenta mais poderosa esteja na forma como encaramos o esforço. Quando associamos prazer apenas à recompensa final, seja dinheiro, reconhecimento ou resultado, acabamos tornando o processo mais pesado e cansativo. Mas se conseguimos treinar nossa mente para encontrar valor no próprio esforço, o jogo muda completamente. Essa é a base do que chamamos de mentalidade de crescimento, transformar o desafio em fonte de satisfação. Ao dizer para si mesmo, esse esforço é o que me fortalece, é aqui que eu estou crescendo, você começa a liberar dopamina durante o próprio processo, e não apenas no fim. Isso cria um ciclo virtuoso de motivação contínua. Mas aqui fica a provocação. Se a chave é aprender a tirar prazer do esforço, como fazer isso na prática, no dia a dia, quando tudo parece pesado demais? A chave está em pequenos ajustes na forma como interpretamos nossas experiências. Quando enfrentamos um desafio difícil, a tendência natural é pensar, vou aguentar isso só para ter a recompensa depois. Esse pensamento estende a sensação de esforço e torna a jornada mais dolorosa. Mas se conseguimos reprogramar o cérebro para valorizar o próprio ato de estar tentando, mudamos o foco. O esforço deixa de ser visto como sacrifício e passa a ser interpretado como conquista em tempo real. Um exemplo clássico vem de pesquisas com crianças que adoravam desenhar. Quando começaram a receber prêmios externos por isso, elas pararam de sentir prazer em desenhar espontaneamente. Por quê? Porque a atividade deixou de ser prazerosa e virou só um meio para ganhar algo. Isso mostra que quando dependemos demais de recompensas externas, drenamos o valor do processo. Por outro lado, se conseguimos celebrar pequenas vitórias internas durante o caminho, como a sensação de estar aprendendo, se desafiando, crescendo, o cérebro libera dopamina de forma equilibrada, mantendo a chama acesa. Então, na minha visão, a verdadeira sabedoria sobre dopamina não está em evitar picos a qualquer custo, mas em aprender a administrar como eles se relacionam com o nosso nível de base. Precisamos de momentos de entusiasmo intenso, mas também de períodos de pausa e de valorização do processo. É nesse equilíbrio que encontramos motivação duradoura e uma vida mais satisfatória. Então, se você se sente preso num ciclo de altos e baixos, talvez o segredo não esteja em buscar algo externo, mas sim em mudar a forma como você enxerga o próprio esforço. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar sua motivação de uma maneira diferente, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Essa comunidade é feita para quem busca entender a mente de forma prática e aplicável no dia a dia. Clica aí, vem com a gente, porque cada vídeo é pensado para ser um passo a mais no seu caminho de autoconhecimento e crescimento. Nos vemos no próximo vídeo.